Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Suziele Alvarenga e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o período neolítico, período esse que foi abordado no PET da semana 2, referente à disciplina de História do 6º ano do ensino fundamental. Vamos lá então? Bom, a gente, na semana passada, estudou sobre o período paleolítico, a idade da pedra lascada. E essa semana o PET trouxe para a gente o período neolítico, a idade da pedra polida. Além do material do PET, vocês também têm o livro didático e essa matéria está entre as páginas 44 e 46. Quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha para poder fixar mais o conhecimento, sempre é bem-vindo, né? Então vamos começar a falar um pouco sobre o período neolítico. Eu falei com vocês que a idade da pedra ela é dividida em dois períodos, que é o período paleolítico e o período neolítico. O período neolítico, ele recebe o nome, o apelido de idade da pedra polida, porque é um período em que o trabalho na pedra ele foi mais elaborado. Então, ao invés das pessoas lascarem, baterem a pedra uma na outra, eles começaram a polir essa pedra, raspar a pedra em outra pedra, fazendo com que assim a ferramenta adquirida por eles, a ferramenta fabricada, fosse mais eficiente, mais afiada, o que permitiu que eles conseguissem caçar mais facilmente, conseguissem matar o animal caçado mais facilmente, por assim dizer. As ferramentas desse período, a gente já sabe que a principal matéria-prima delas era a pedra, então as ferramentas eram feitas principalmente de pedra, mas então com bases de madeira. Também havia algumas ponteiras, algumas pontas de ferramentas feitas de ossos, de marfim, mas a base principal das ferramentas desse período foi a pedra. Então, nessa época, a pedra foi polida, ok? Tornando essa ponteira, essa ferramenta ainda mais afiada. Bom, aqui a gente vai falar sobre o início do período neolítico. O período neolítico, ele teve início com o fim das glaciações, ou seja, com o fim da era do gelo, com o fim da era glacial. Por volta de 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, não existe uma data específica, ok? Mas entre 12 mil anos atrás e 10 mil anos atrás, a era do gelo começou a chegar ao fim. Então, as geleiras, as glaciações começaram a derreter e isso acabou transformando o meio ambiente. Então, as temperaturas aumentaram, já não era tão frio como antes. Surgiram várias áreas territoriais que até então estavam cobertas por gelo, então a terra ficou mais à mostra, por assim dizer. Vários animais gigantes que existiam na época, na era do gelo, como o mamute, por exemplo, acabou sendo extinta. Então, esses animais extintos, eles vão afetar a oferta de carne. Por quê? Antes, os animais caçados, por serem animais muito grandes, eles acabavam oferecendo carne por mais tempo para essa população, para esse povo. No que esses animais grandes acabam sendo extintos, sobram animais médios, animais pequenos. Então, a carne adquirida através da caça, ela diminui, o que é necessário aumentar a caça nessa época, o que vai ser um pouco facilitado porque as ferramentas eram melhores. A questão é que com o fim das geleiras, com o fim da glaciação, o fim da era do gelo, as pessoas começaram a descobrir a agricultura. Acredita-se que foram as mulheres que, por acaso, perceberam que quando uma semente caía na terra, passado um tempo, aquela semente dava um fruto, começava a nascer uma planta. Então, através dessa observação, as mulheres teriam iniciado a agricultura e isso transformou sua vida. Por quê? Ao invés desse povo
ter que ficar se mudando constantemente em busca de alimentos, a partir da agricultura, eles vão começar a produzir o seu alimento. Eles não vão abandonar a prática de caça, de pesca, de colher o que a natureza oferece, mas eles vão desenvolver ainda mais a sua forma de alimentação. Como? Produzindo seus próprios alimentos. Então, a partir do surgimento da agricultura, o ser humano começou a se fixar, a viver mais tempo em determinado território. Ele não vivia mais se mudando em busca de alimentos. Primeiro, porque ele precisava esperar aquele alimento, aquele produto que ele plantou crescer. Então, ele precisava esperar a época da colheita. E isso não acontece de um dia para o outro. Além disso, esses povos também começaram a domesticar animais. Nem todos os animais que eles caçavam, eles matavam para já consumir a carne. Eles começaram a cercar esses animais e a criá-los. Então tinha início a pecuária. Esses povos, então, eles ficaram conhecidos como povos agricultores, pastores e povos sedentários. Porque, como eu já disse para vocês, uma vez que eles desenvolveram a agricultura, eles não precisavam viver se mudando, viver se deslocando em busca de alimentos. Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, eles passaram a se fixar no mesmo lugar por mais tempo. Como eu disse antes, eles não deixaram de ser caçadores, pescadores e coletores, mas eles foram responsáveis por uma enorme revolução, transformação no seu modo de vida, quando eles começaram também a plantar e a criar animais. Assim como no período paleolítico, esses povos eles se instalaram perto de rios. Por quê? Gente, os rios eles são responsáveis por nos dar água. E a água é essencial para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos animais, para a sobrevivência das plantas também. Então, além de ser essencial para a sobrevivência, para a gente poder consumir a água, é importante vocês perceberem que os rios eram utilizados para poder pescar. Ao mesmo tempo, eles usavam a presença do rio para caçar os animais que iam beber água, eu já falei isso anteriormente com vocês, e também eles usavam a água do rio para irrigar as plantações. Sem água, as plantações não crescem. Então, eles aproveitavam a água do rio para fazer com que as plantações fossem crescendo aos poucos. Não era comum o banho nessa época. Então, hoje a gente tem a necessidade da água para nossa higiene pessoal. Mas é importante vocês perceberem que naquela época o banho não era algo muito comum, não. Até mesmo porque, por mais que as temperaturas tinham aumentado um pouquinho, a temperatura não era igual a de hoje, ainda era mais frio, tá bom? Foi também no período neolítico que surgiu a cerâmica. Se eu acabei de falar para vocês que eles usavam a água do rio para irrigar a plantação, como que eles iam levar a água do rio até a plantação? Nos potes de cerâmica. Cerâmica, gente, são objetos feitos de moldes de barro, ok? Então, muitas vezes esse objeto de barro ele é levado ao fogo para que ele consiga ser mais preservado, durar mais tempo, tá? Mas então, a cerâmica ela era utilizada para transportar a água do rio até a plantação, para transportar e armazenar os grãos, os alimentos. Ao mesmo tempo, eles começaram a fazer objetos de cerâmica, como por exemplo vasos, vasilhas, pratos, ou algo que lembra o que hoje a gente chama de prato, copo, panela, para poder cozinhar os seus alimentos. Então, eles foram criando vários objetos de cerâmica. Todos esses objetos contribuíam para facilitar a vida deles. A partir aí então do desenvolvimento da agricultura, no período neolítico, as pessoas deixaram de viver à deriva, deixaram de viver
em cavernas. Obviamente, muitas pessoas ainda viviam, né, dessa forma, mas começou a haver o desenvolvimento, a formação de comunidades, de aldeias, onde as pessoas começaram a se organizar melhor. Então, graças à Revolução Agrícola, ou seja, ao desenvolvimento da agricultura e também da pecuária, várias aldeias começaram a surgir. E essas aldeias, elas eram mais organizadas, a divisão de tarefas era mais clara, sendo os homens responsáveis por caçar, por pescar, as mulheres ficavam responsáveis pela plantação, pela colheita, pela comida, pelo cuidado das crianças. Enfim, essas aldeias começaram a se organizar de forma mais clara. A produção, ou seja, tudo que era produzido pertencia a todos que viviam ali naquela aldeia. E como eles não se mudavam com frequência, aos poucos eles foram construindo moradias mais resistentes. Eu coloquei uma imagem aqui, imagem essa retirada do Google, e existem dois tipos de moradias aqui que vocês podem ver. Uma moradia ao fundo feita de pedra e outras moradias aqui feita, digamos assim, de palha. Então, aos poucos, as moradias de palha, às vezes de peles de animais, elas começaram a dar lugar para moradias resistentes feitas de pedra. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber então que eles estão vivendo perto do rio. Tem aqui algumas pessoas já fazendo cerâmica e com objetos de cerâmica. Tem uma mulher fazendo um balaio de palha, aparentemente. Outra mulher colhendo os frutos, como eu falei para vocês, eles não deixaram de colher frutos. Eles estão criando animais, tem vários animais aí convivendo com as pessoas nessa figura. O uso do fogo foi predominante. Lá atrás a gente tem o pastoreio, uma pessoa pastoreando os animais. Temos também alguns homens ali arando a terra, ou seja, perfurando a terra para poder plantar. Então, tudo isso mostra para a gente a forma de vida desse povo e nos mostra que a presença do fogo era contínua. Eles não deixaram de usar o fogo, assim como eles não deixaram de fazer pinturas rupestres. Então, as melhorias no estilo de vida permitiram que a população aumentasse e que começasse a viver mais tempo, porque ela não tinha ausência de alimentos. Então, os alimentos estão sobrando, as pessoas não passam fome e conseguem se desenvolver e viver por mais tempo. Aos poucos, quando a produção alimentícia, quando os produtos começam a sobrar, as pessoas percebem que já não precisam trabalhar na agricultura como antes e aí começam a surgir novas profissões, que a gente vai tratar no próximo tema. Aqui eu coloquei mais duas imagens para vocês, retratando o modo de vida do período neolítico. Imagens essas também retiradas do Google. Bom, de forma geral, o que nós conversamos ao longo desse vídeo está presente nessa página aqui. Então, são as características do período neolítico, que teve início com o fim da era glacial. Foi o período onde a agricultura e a domesticação de animais, ou seja, a criação de animais, foram desenvolvidos. É um período onde as pessoas deixaram o nomadismo de lado, deixaram de viver se mudando e se tornaram sedentárias. Então, se fixaram em um mesmo lugar por mais tempo, fazendo com que as aldeias começassem a surgir, dando origem também a moradias mais resistentes. As pessoas desenvolveram e inventaram a cerâmica e as ferramentas de pedra começaram a ser de pedra polida. Então, essas são as características principais do período neolítico e tudo que foi abordado até aqui nesse vídeo. Sobre as propostas de atividades do PET. Eu já disse para vocês que vocês não precisam, para mim, não precisam copiar o texto, mas fica a seu critério se você quiser copiar. Aqui eu trouxe as perguntas apenas para tentar te orientar. As partes sublinhadas são as partes principais da pergunta, ok? Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas.
Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada, o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet e no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. O que está te pedindo aqui? Para você falar para que servia cada uma dessas ferramentas e como que elas ajudaram a agricultura a melhorar. Depois, verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos, quais dessas ferramentas ainda são utilizados nos dias atuais. E aí, será que a enxada ainda continua sendo usada na agricultura? Será que a foice também continua sendo usada? Ainda existem moinhos? Então, tudo isso, gente, é para a gente perceber o que existia milhões de anos atrás e que ainda existem, mesmo que tenham passado por algumas transformações. É isso que quer que vocês falem para a gente, ok? Número 2. Durante o período neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais, criar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, que eram nômades até então e viviam exclusivamente somente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou, em tudo que você estudou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho mostrando o modo de vida dos povos do período neolítico. E então, como que esse povo vivia? Vivia perto de onde? Como que eram suas casas? Eles criavam animais? Eles tinham plantações? Vocês vão fazer um desenho retratando a forma de vida deles, tá? Eu não quero que vocês colhem as imagens que eu enviei, não. Então, tirem cópia, não. Mas que vocês também tentem usar a criatividade de vocês, modificar um pouco esse desenho. Número 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Observe na sua casa, converse com sua família, pesquise na internet e liste ao menos 2 objetos de cerâmica que você conheça e explique para que serve esses objetos. E aí, gente, tem alguma coisa na sua casa que é feita de barro, que é feita de cerâmica? Para que é? O que é essa coisa e para que ela é usada? Então, eu já penso aqui em algumas opções, mas eu vou deixar vocês responderem para depois a gente fazer a correção. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim dessa matéria. Eu espero ter auxiliado na compreensão do tema e até breve, até o nosso próximo encontro, que é quando a gente vai fazer a correção dessas atividades. Abraços da professora Suziele.